Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Amém? Agora feche seus olhos sentado mesmo, nós queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus. Nós queremos te louvar, porque temos o privilégio de te servir. Não porque nós somos bons ou merecedores de alguma coisa, mas Deus nos achou primeiro. E por isso nós somos gratos e agradecemos pela tua misericórdia, a tua graça sobre nossas vidas. Pai, tudo que vai ser ministrado nessa manhã, Senhor, venha do trono aos nossos corações. Que nada venha tirar o nosso foco e que nada venha nos distanciar do que é a verdade aos nossos corações. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus e todos digam amém. Irmãos, nós estamos vivendo, eu tenho falado sobre isso há muito tempo já tem um período que eu venho falando sobre um tempo de discernimento. O que é discernimento para quem não tem uma visão do que significa isso? Discernir ou discernimento é você separar coisas. É você pegar, por exemplo, isso aqui é um celular, isso aqui é um papel, isso aqui é um copo. Colocar cada coisa no seu devido lugar. Cada situação movida por uma ação precisa de um discernimento. E aí, tem uns ditados antigos, né, que a gente já escuta há muito tempo, que você de fato é fruto daquilo que planta, né? Você colhe daquilo que plantou. Você vive um ambiente que você decidiu estar. Tem um ditado lá para cima que fala o seguinte, ó, que passarinho que anda muito com morcego dorme de cabeça para baixo. Você está entendendo? Que morcego foi feito para dormir de cabeça para baixo, passarinho não. Mas conforme você anda com muita gente que está fora daquilo ou dentro daquilo que Deus quer, assim você se torna. Tem um outro ditado que diz que diga com quem andas que eu te direi quem és. E nós estamos vivendo um momento muito específico de Deus na terra, onde é necessário que os filhos de Deus se posicionem em discernimento de onde tem que estar, aonde não deve estar. E isso, irmãos, só vem para nossas vidas através de conhecimento da palavra de Deus. Diga comigo assim, ó, conhecimento da palavra de Deus. Porque essa é a verdade. Jesus já falava naquela época, o meu povo padece por falta de conhecimento. E nós temos uma obrigação por ser chamados por Deus, de sermos, como a palavra do Senhor diz, cartas lidas por todas, mas não por tinta, mas com sangue. A palavra do Senhor diz que há um propósito de Deus na nossa vida, por isso que Ele nos chamou sal e luz dessa terra. Tudo que Deus fez para mim e para você, havia e há um propósito maior. Por exemplo, a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Então, se eu não discernir exatamente o que Deus espera de mim nesses dias, quem que eu vou ser? Uma pessoa que vou atrapalhar aquilo que Deus quer fazer? Ou não vou fazer aquilo que Deus quer fazer? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu vou ser uma pessoa que em algum momento, eu não vou estar sendo o quê? Esse lugar onde Deus diz que Ele é templo e morada. Porque, bota a mão na sua barriga e diz assim, ó, aqui dentro mora o Espírito Santo de Deus. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. A palavra do Senhor fala sobre isso. E em Jeremias 29:11, coloca aqui para mim, Camila, por favor. Existe uma palavra liberada por Deus a nosso respeito. Preste atenção, diz assim, ó. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Diz quem? Pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que? Agora, se a gente for para Salmo 139, abre ali, Camila, para mim, por favor. Versículo 16. Ontem eu ministrei sobre isso nos jovens, só que o versículo 23 e 24. O versículo 16 diz assim, ó. Os teus olhos me viram a substância, faz assim comigo, substância, ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Diga comigo assim, ó. Antes de tudo, Deus já sabia tudo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos? Existe algo já escrito por Deus para mim e para você. E onde existe a graça de servir esse Deus maravilhoso? É procurar onde isso está, para que eu possa caminhar dentro de um cuidado de Deus que é soberano sobre tudo. Quem crê nisso, diga amém. Só que o inimigo das nossas almas, irmãos, não quer que a gente entre nesse lugar de entendimento. Então, por falta de conhecimento, por falta de querer esse Deus, de ter intimidade com Ele, de buscar essa revelação, nós andamos muitas vezes o quê? Perdidos, errantes. A palavra do Senhor diz que nós não devemos ser como, sabe, aquelas pessoas que são levadas por qualquer vento de doutrina.
Qualquer situação que acontece, a gente já esquece das coisas e já começa outra. Sabe aquele ambiente, digamos assim, não, o foco agora é isso. Aí a gente fica, daqui a pouco o foco é isso. E nunca tem uma coisa contínua. Diga comigo assim, ó, Deus é antes, hoje e amanhã. Poderoso, sublime, digno, honrado, acima de todas as coisas, soberano. E aí vai, irmãos. Nunca mudou nada em Deus. A Bíblia diz que nele não há variação alguma. Não é porque agora a ideia é falar sobre isso que Deus mudou. Entenda algo, irmãos. Não é porque agora eu estou numa igreja que eu falo mais da palavra de Deus, que aquela palavra lá era outra. Porque aquilo, não é isso, irmão. Diga assim comigo, faz assim, ó. Deus sempre foi contínuo em quem Ele é. Só que por que a gente tem perdido espaço nesses dias? Por que as pessoas têm andado de uma forma errante, desesperada? Onde qualquer coisa tira ela do foco. Você presta atenção, um irmão, parece que a vida está definida numa estrutura financeira, onde, por exemplo, se eu tenho, meu Deus do céu, está tudo certo. Parece que a minha condição de depender de Deus só tem quando eu estou produzindo. Quando eu tenho algo a fazer, quando eu tenho uma situação a ser feita, parece que ali sim, não, Deus está operando. É mais ou menos aquela situação que quando eu perco o meu trabalho, meu Deus, agora eu vou viver só na dependência de Deus. E antes nós não vivíamos. Ou eu e você achamos, ou você pode achar que o que você tem hoje nas suas mãos é totalmente maior, poderoso do que Deus pode chegar e dizer assim, ó, deu filho, vem para mim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Deus sabe de todas as coisas. Não existe nada que está fora do controle de Deus. É eu e você que saímos de sua vontade. Deu para entender isso? A vontade de Deus, ela é soberana, ela é sublime, ela já está escrita, já está determinada. Mas eu e você decidimos viver de outra forma. Irmãos, Deus não seria Deus na sua infinita graça e misericórdia se Ele não tivesse colocado o quê? O livre-arbítrio dentro de nós. Você já parou para analisar? Deus te fez a sua imagem e semelhança, deu todo o poder na terra, te fez tudo aquilo que você precisa ser, e de repente você quer fazer alguma coisa, Ele diz, não, você foi chamado para isso, então não. Deus falou assim, calma, eu vou dar um livre-arbítrio a essa pessoa, e ela vai definir conforme aquilo que está dentro dela. Ontem eu falava nos jovens sobre isso. Irmão, sabe por que nós estamos vivendo uma geração que tem perdido a essência? Porque ela não tem visto e parado para olhar para trás e ver o que ela tem feito com aquilo que Deus deu para ela. Irmãos, ou nós estamos construindo uma história bonita, ou vai ser uma história torta. E essa é a verdade. Só que Deus, Ele é tão soberano, tão prazeroso, tão amoroso, tão digno, tão fiel, que Ele não quer saber o que você fez para trás, Ele quer saber o que você quer fazer para frente. Você está entendendo? É daqui para frente que as coisas acontecem. É o entendimento vindo na minha vida. Peraí, eu não posso mais fazer de direito. Se antes eu andava só com sapato, e eu sabia que sempre meu sapato estava ali no meu lugar, um par de sapato, e eu tenho 2, 3, se eu andar só com um, uma hora vai furar, mas Deus já me deu 3, 4, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Irmãos, e se você vai anotar a ministração de hoje, nessa manhã, é discernindo o tempo para nós. Eu queria que você abrisse em Romanos, capítulo 12. Tudo isso foi só a introdução, Romanos 12. E nós vamos ficar no versículo 1 e 2. Douglas, se tu puder aumentar um pouquinho a voz, te agradeço. Romanos 12, vamos lá. Quem achou, diga amém. Romanos 12, irmãos, é uma das palavras mais ministradas em todo o aspecto cristão. Paulo é um dos homens que mais inspira sermões. Não que a palavra de Deus não inspire ela por completo, porém Paulo, ele é um dos homens que Deus levantou para inspirar a outras pregações. E você pode ler em todas as cartas de Paulo, todos os livros que ele escreve, ele sempre trata de dentro para fora. Paulo nunca chegou num ambiente atmosférico onde a revelação não, ele sempre entendeu que, peraí, a gente precisa compreender o que Deus quer. Porque quando eu entendo o que a ferramenta que Deus me deu faz, eu ajo ela de uma forma diferente. Quem conhece ferramenta, por exemplo, não vai pegar, vou dar um exemplo para você, um martelo para tirar um parafuso Phillips. Tem que ter a chave e a ferramenta Phillips para tirar esse parafuso. Tem até pessoas que tiram, bota lá o alicate, mas aí arrebenta tudo. E aquela chave que Deus deu, que servia para aquela função, acaba não servindo mais.
Então Paulo sempre trouxe essa igreja, esse período, essas pessoas, para essa verdade. Ele sempre trouxe esse entendimento de que, peraí, você precisa mudar de dentro para fora. Paulo foi chamado, e você sabe a palavra de Deus, e ele pregou para os gentios. Não foi para os judeus. E como falar isso para os gentios? Como viver dessa forma? Transferir isso para as pessoas que não conheciam Deus? Na prática. E Paulo então nos ensina de uma forma extraordinária o que é vida na vida. Paulo foi um dos discípulos de Jesus que mais fez discípulos. Paulo foi um dos homens que mais estendeu o ministério, ou seja, mais abrangeu todas as cidades. Porque ele entendia que ele tinha que falar primeiro ao coração das pessoas. Depois, o que Deus poderia fazer. E aqui no capítulo 12, ele fala exatamente sobre isso. No versículo 1 e 2 diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que diga comigo, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, o que eu quero dizer nessa manhã é que todo o plano de Deus para mim e para a sua vida, tudo o que Deus espera que eu e você venhamos fazer, já está nele. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que só cabe a mim e a você discernir o que Deus está falando nesse momento. É exatamente isso que eu e você precisamos largar o nosso orgulho, tirar fora a soberba de achar que nós somos alguma coisa e voltar para a essência da adoração. Voltar para aquilo que Deus espera que eu e você venhamos fazer. E diferente do que muitos falam, irmãos, servir o Evangelho, servir a Deus através de Jesus Cristo, é sacrifício todos os dias. Não é uma coisa fácil, sim. E a palavra de Deus deixou isso muito claro em todo o tempo. Se alguém diz para você diferente, essa pessoa não leu o que está na Bíblia. Se alguém tem prometido para você, principalmente nesses dias, pensa comigo, discerne isso aqui, olha aqui para mim, discerne isso aqui. Se a palavra de Deus fala que Jesus é o noivo, amém? E ele vem buscar a sua noiva. E essa noiva ela tem que ser o quê? Sem mancha, sem mácula e sem ruga alguma. Você acha que isso não quer dizer de preparação, sim ou não? Então como é que eu não vou me discernir nos dias o que eu estou fazendo? E eu estou falando isso. Por exemplo, para quem é pai aqui, você está discernindo o que você está fazendo com seu filho? Onde o seu filho está? O que ele está aprendendo? O que ele está ouvindo? O que você está abdicando do seu papel de pai na vida de um filho por causa de coisas materiais? É isso que Deus vem buscar. Irmãos, nós somos uma noiva que Deus prometeu a Jesus, entendeu? E essa igreja e esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de discernir isso. O que eu estou fazendo como noivo para receber o meu noivo? E aí você traz para todos os ambientes da sua vida. Se você que é filho, o que você tem feito com o futuro que Deus tem dado na sua vida? Se você que é mãe, você que é pai, enfim, traga esse discernimento em nome de Jesus para a sua vida agora. Quem fez aqui o Veredas Antigas, levanta a mão. Põe-se ao lado e verifica as tuas veredas, ou seja, analisa os teus caminhos. É exatamente isso que Jesus quer nesses dias. Quando fala sobre o culto racional, é sair de casa, não é porque está frio, não vou porque está frio, porque hoje de manhã para vir para o culto foi dose, irmão. Na minha casa lá, o telhado é a luzinha, que é baixinha assim. Você imagina, eu gosto de dormir com esse barulhinho de chuva, vai embora, vai longe, irmão. Você acha que a mesma vontade que você teve de não vir não foi a minha que eu não teve? Claro que sim, irmão. Vê aqui se eu tenho pó, como diz o Davi Grupo, pó de anjo. Você acha que eu não quis ficar em casa? Essa chuvinha é boa para dormir, irmão. Mas não, eu preciso discernir que eu não vou porque os outros querem que eu vá. Eu vou porque eu preciso estar. Você está entendendo? Quando você vem para a casa do Senhor, não é um lugar aqui onde você pede para Deus resolver teus problemas. É o contrário, igreja. Vir para um culto não é que eu preciso ir porque lá o pastor vai orar por mim e eu vou resolver meus problemas. Igreja, culto não resolve o problema. Você está entendendo? Aqui é lugar de você derramar o seu coração.
Aqui é lugar de você deixar assim: Senhor, eu tenho errado. Senhor, eu estou mentindo. Senhor, eu estou isso, eu estou aquilo. Me ajuda, Senhor. Mas eu quero te louvar, porque mesmo eu sendo tudo isso, o Senhor cuida de mim. As tuas misericórdias renovam todo dia. É louvor, irmãos. É cultuar a Deus. É cultuar quem precisa. Isso é discernir esses tempos. Porque a palavra do Senhor diz, não fala sobre outra coisa. Diz que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã, irmão? Romanos 12, Paulo fala sobre isso, irmãos. Rogo-vos. Balança a pessoa do seu lado e diga assim: eu estou rogando, meu irmão, pelas misericórdias do Senhor, irmãos. A misericórdia que ele fala é aquela que eu e você recebemos nessa manhã para estar vivo. Algo que nós não merecíamos, mas ele nos deu, irmão. Ele fez por nós, e eu e você estamos aqui, não foi porque a gente achou bonito, não, ele nos escolheu. Se eu pegar esse microfone e dar para cada um aqui, como foi que você conheceu a Cristo, você vai ver milagres e milagres e milagres e milagres que Deus fez. Não porque eu estou assim, eu era desse jeito, eu estou isso. E quem faz isso? É o poder de Deus, irmãos. E nós precisamos entender que o que o diabo quer nesses dias é que a gente fique brigando, que a gente venha de um ambiente de discussão do que é isso, do que é aquilo. Irmãos, a própria palavra do Senhor fala: não sou de Paulo, nem de Apolo, nem de Paulo. Eu não sou nem isso nem aquilo, eu só sirvo a Jesus Cristo, Senhor e Salvador dessa terra. Eu preciso entender isso, eu preciso viver isso na minha vida. Eu preciso buscar isso, irmão. Não é só pelo momento, não, mas depois as coisas estão ruins. Eu fico vendo, irmãos, nesses dias, essa questão de política. Entenda bem, irmãos. Todo mundo sabe que jamais um crente deve apoiar uma nojeira. Jamais um crente tem que apoiar uma coisa que não está na Bíblia. Jamais um crente deve apoiar, irmãos. Jamais, isso não precisa. Irmãos, é que nem falar sobre dízimo, irmãos. Não precisa nem falar sobre dízimo. Sabe por quê? Porque isso é uma obrigação, irmão. Você quer falar de alguma? Fala de oferta, porque a oferta atrai o coração de Deus. Você está entendendo? Quem serve a Deus se sujeita a Ele e pronto, acabou. Tem coisas que a gente nem precisava debater, irmãos. Por exemplo, não apoia um candidato que ele é a favor do aborto. Irmãos, quem é cristão precisa discutir isso, irmão. Precisa eu levantar uma bandeira de quem eu voto para você entender qual é a sua opinião, pastor, sobre isso. Irmãos, a minha opinião é a Bíblia. Jesus me libertou, irmão. Para que eu vou apoiar um homem que quer censurar todas as coisas? Não precisa nem levantar bandeira para isso, irmão. É uma questão de lógica. Um cristão tem que entender isso. Mas aí eu fico vendo gente querendo like. Eu me posiciono. Irmão, isso não salva nada agora. O que adianta fazer isso agora? Não, porque a minha posição, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua posição sempre tem que ser a do céu, amém? A do céu. Ah, pastor, mas nós temos que lutar. Sim, irmãos, as nossas lutas não são essas aí. A nossa luta é dobrar o joelho, clamar em nome de Jesus e declarar. Você tem feito isso durante todo o tempo? Ou é só no período de campanha? Não, porque nós temos que fazer isso, nós temos que entrar aquilo outro. Sim, irmãos, eu creio, tudo isso. O mover de Deus é isso. Só que não adianta, dia 1º, dia 30, né? Eleição dia 30, né? Ganhou o que a gente quer. E dia 1º você xinga a sua mulher, dia 2 você não está nem para o seu patrão, você não devolve mais o que é do Senhor, você não está nem aí para as coisas. O meu candidato ganhou. O que isso tem a ver com o céu, irmão? Me diga uma coisa, pelo amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu e você cremos o que está escrito aqui, ó, tem que acontecer. Quem está entendendo o que eu estou falando? E essa é a minha posição, amém? Acabou. Não, pastor, porque nós temos que ir para a rua. Irmãos, eu não vou para a rua. Se você quiser, amém. Você é livre. Você é livre. Agora, diga assim comigo. Discernir o que Deus quer. Não é só no momento. Diga assim comigo. É a vida inteira. Está entendendo o que eu estou falando, igreja? Não adianta a gente querer lutar com aquilo que já está determinado. Irmão, se a igreja precisa passar por que ela precisa, e eu creio, vó, que precisa, porque hoje a coisa está muito bagunçada, irmão. Hoje se valida tudo. Hoje se questiona. Irmãos, diga comigo assim, uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Diga comigo assim, pura. Tem que acontecer, não tem, vó? Tem que acontecer, irmãos.
Irmãos, preste bem atenção. Eu vou falar da gente agora. Comunidade Cristã Nova Aliança, sabe qual é o nosso entendimento? De relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Sabe o que a gente fez? Tirou os cultos durante a semana. Colocamos 2 cultos durante o domingo. De manhã, agora 9 horas e 18 horas. Sabe quantas vezes nós criamos algum seminário sobre finanças e ofertas aqui nessa igreja? Sabe quantas vezes você vê daqui de cima alguém falando assim, você tem que devolver o seu dízimo? Irmãos, sabe por que a gente entende assim? Não é que nós não cremos no que a Bíblia diz. É que nós cremos o seguinte, se o Espírito Santo de Deus não convencer você, quem é na face da terra que vai te convencer? Quem é? O que vai adiantar eu pegar você e dizer assim, pois é, abre a Bíblia aí, você vai anotar tudo. Sabe o que você vai fazer? Vai procurar em outras versões na igreja, na Bíblia. Até você achar uma versão que diz assim, não, peraí, tinha uma vírgula aqui, que dizia o mas. O que quer dizer esse mas? Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Sabe por que isso, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é que nós estamos abdicando da fé ou deixando... Não é isso não, irmãos. É porque nós entendemos que quando nós temos o coração, as coisas fluem. Eu falo para os pastores, para os irmãos que ministram aqui. Teve uma reunião um tempo atrás, eu chamei eles, eu disse exatamente sobre isso. Eu falei assim, olha irmão, nós cremos em tudo que a Bíblia diz que está escrito. Tudo. Só que nós separamos o nosso tempo de domingo para cultuar a Deus. E nós vamos ensinar, sabe aonde? Diga assim comigo, na mesa que se ensina. Diga para a pessoa do seu lado, na mesa que se ensina. Pastor, eu quero entender mais sobre isso. Beleza, vamos marcar um café. Vamos conversar na mesa. Vamos trocar dúvida. Vamos tirar informações. É isso que Deus espera nesse dia. Discernimento, irmão. O que adianta a gente falar no altar coisa que você não quer fazer no dia a dia, irmão? Você acha que eu vou convencer alguma pessoa? Será que algum pastor aqui vai convencer? Não convence, irmão. E digo mais, quem faz porque o pastor mandou, dá 6 meses aí para de fazer. Às vezes nem dá 6 meses, dá 1 mês. Eu acho que eu fui muito gracioso. Dá 1 semana. Faz porque o pastor pediu. Irmãos, diga comigo assim, ó, se eu entendo as coisas de Deus, eu entendo tudo. Acabou. Então você não vem mais porque é obrigação, você não faz mais porque alguém está te mandando, você não quer, sabe, é tudo ao Senhor. A palavra de Deus fala justamente sobre isso, fazei tudo como ao Senhor. Quantos estão entendendo nessa manhã o que é o discernimento que nós estamos ministrando? Voltando para o texto de Romanos 12, fala ali no primeiro versículo, que nós temos que ser o quê? Um sacrifício vivo. Abre comigo em João 6, versículo 38. Data show, por favor. João 6, 38. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Olha. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Diz assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria... Diga comigo, vamos ler todo mundo junto aqui no Data Show? Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria, e sim a vontade daquele que me enviou. Você quer ser um sacrifício vivo? Diga sim ou não. Então, entenda. O que você precisa fazer não tem a ver com o que você quer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não, eu vou fazer porque eu quero. Irmãos, não tem a ver com o que você quer. Porque nem Jesus fez o que queria. Você quer ser sacrifício vivo nesses dias? Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Se você tem que caminhar 1 quilômetro e a pessoa quer caminhar mais 1 quilômetro, ande mais 1 quilômetro. Quantos estão entendendo o que eu estou falando que é discernimento? Sacrifício vivo é fazer o que tem que ser feito, não aquilo que eu quero fazer. Você quer experimentar a glória de Deus? Faça o que tem que ser feito. Pastor, mas é o fulano que tem que vir me pedir perdão. Meu irmão, minha irmã, vá você e libere o perdão em nome de Jesus. Não é porque eu estou esperando ele vir na minha casa. Meu irmão, não espere, vá.
Você está entendendo que Jesus caminha dentro desse ambiente? Ele não veio para fazer a sua vontade. Ele veio para fazer a vontade daquele que foi enviado em nome de Jesus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando que é discernimento? Isso é viver um tempo de mudança de mente nesses dias. Outro versículo, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 27 ao 31. Diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. 28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Versículo 29. A fim de que ninguém, diga comigo, ninguém, mais forte, ninguém se vanglorie na presença de Deus. Versículo 30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Versículo 31. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Diga assim comigo, eu não tenho glória alguma. Faça assim, a glória é dele. Isso é ser sacrifício vivo nesses dias. Não, porque eu dei 15 cestas básicas, porque eu dou todo mês 50 cestas básicas, porque não sei o que. Isso tem Deus, irmãos. Isso tem que ser feito. Ah não, porque na verdade eu estou... Irmãos, diga assim, bota a mão na frente assim, ó. Faça com que a direita faça, para que a esquerda não veja. Aí quem é do outro lado fala assim, ó. Quem é da esquerda diga assim, faça com que a esquerda faça, que a direita não veja. Pronto, para agradar todo mundo. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Sabe por que ele pegou os sábios para confundir? É justamente isso, irmão. Não porque fulano de tal tem uma sabedoria, amém, mas se essa sabedoria não tem Deus como centro, o que adianta? Vai morrer na praia, você está entendendo? Vai morrer na praia. Outro ponto, versículo 2 de Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 12, 2. Só para a gente acompanhar o Data Show juntos. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Diga assim comigo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Diga comigo, eu não vou fazer o que o mundo quer. Diga forte, eu não vou fazer o que o mundo quer. Você está entendendo que a palavra de Deus é tão simples de ser aplicada, irmão? É tão simples de discernir o que Deus quer de mim. É mais ou menos assim. Se tem uma placa gritando, não avance. Por que eu vou dizer assim? Não, eu acho que era só para outras pessoas. Se está dizendo assim, ó, curva acentuada à direita, por que você na hora diz assim, não, eu vou fazer uma outra curva para a esquerda? Se a palavra de Deus deixa claro o que eu e você temos que fazer, para que a gente vai inventar outra saída, irmão? A promessa é que para quem não se amolda a esse século, vai viver sim uma vontade que é perfeita, boa e agradável. Pastor, mas o senhor não me conhece, eu estou vivendo num ambiente, isso, aquilo, outro. Irmãos, preste bem atenção. Quantos conhecem a história de Daniel aqui? Ele foi levado para onde? Para um condomínio celestial? Daniel foi levado para um momento onde só tinha pastores orando e intercedendo pela vida dele? Daniel foi para um ambiente onde, por exemplo, cantava-se 24 horas a harpa cristã. Todo mundo falava em línguas naquele ambiente. Todo mundo jejuava naquele... Foi isso que Daniel foi levado? Sim ou não? Ele foi para um lugar mais podre que havia. Só que o posicionamento de Daniel, e é sobre isso que eu quero falar para você nessa manhã. Discernir qual é o seu posicionamento onde você está vivendo. Transformou toda aquela circunstância, aquela situação. E veja como Babilônia ficou conhecida. Babilônia ficou conhecida como a Babilônia de Daniel. Você quer ganhar um ambiente onde você está? Permaneça firme. Que Deus vai dar aquele ambiente para você.
E as pessoas vão buscar você não por aquilo que você está falando, mas por aquilo que você está vivendo dia após dia. Sabe por que as pessoas querem mudar de trabalho? Você já viu aquela pessoa que muda de trabalho sempre? E você já viu que sempre o trabalho é o problema, nunca ela. Pastor, parece que tem uma perseguição comigo. Claro que tem, você só faz coisa errada. É lógico que vai ter. Irmãos, diga comigo assim, ó, Deus me fez sal e luz. Sal não é só para dar gosto, é para gerar sede. Você está entendendo? Senão Deus tinha te feito chimichurri. Se for para dar gosto, Deus tinha te feito coloral, alho picado, cebola frita. Mas Ele te fez sal. Ele te fez para que você gere sede de quem Ele é através de você. Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Ah, pastor, mas porque eu vivo desse jeito, irmãos? Todo mundo vive. Graças a Deus por isso. Cada um sabe a cruz que está carregando. É nesse ambiente de discernimento, volto a dizer, que você precisa entender o que Deus espera de ti. É nesse lugar onde você precisa entender que não é se amoldando esse século que vai resolver as coisas, irmãos. Hebreus capítulo 5, do 7 ao 10. Abre comigo aí, Camila, por favor. Hebreus 5, do versículo 7 ao 10. Nos mostra que através de uma obediência a princípios, eu não me amoldo a esse século. Quem fala isso, olha só, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, presta atenção, embora sendo filho, aprendeu, diga comigo, a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que nele obedecem. Então, versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Diga comigo assim, ó, Jesus aprendeu obedecendo. Pastor, mas eu não sei fazer. O que a Bíblia diz sobre isso? Diz isso, então eu vou obedecer. Não, eu vou obedecer o que a Bíblia diz. Não é chegar para Gleiciane, pois é, o que tu acha sobre isso? E a Gleiciane vai, como serva de Deus que ela, vai dizer a palavra para ti, e tu vai dizer assim, não, mas eu não acho que é bem isso, não, vou falar com o Bruno. Ô Bruno, o que tu acha sobre isso? O Bruno, não é bem isso, eu acho que essa igreja o pessoal está meio fora. Aí de repente você procura um outro ambiente, aí nesse ambiente as pessoas concordam com o que você está falando porque elas acham. Diga assim comigo, saia de perto de quem acha. Porque eu acho, irmão, não tem eu acho. Se Jesus aprendeu, Ele aprendeu por quê? Porque Ele decidiu obedecer. E Ele foi considerado sumo sacerdote. Deus colocou Ele em lugar de honra. Sabe por que da descendência de Melquisedeque? Porque ele nasceu na tribo de Judá. E naquela época os sacerdotes tinham que vir da tribo de Levi. Deus pegou ele e conectou novamente a um processo de autoridade para que ninguém possa falar que não era ele. Sabe o que Deus faz quando você decide obedecer? Ele te honra. Irmãos, diga comigo assim, ó, obediência gera um fruto que chama-se honra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã em nome de Jesus? Então não se amoldar esse século ou esse padrão desse século é entender que existe sim um caminho em que eu e você temos que caminhar. Um caminho da obediência. Não ao que eu acho, mas sim o que a Bíblia diz sobre cada situação. Outro ponto, abre comigo em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz que também uma da forma que eu não vou me amoldar nesse século é confiando e dependendo do Senhor. Quem crê nisso, diga amém. Provérbios 3, 5 e 7 diz assim, de 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Diga comigo assim, ó, confiar e depender são frutos de homens que discernem o que Deus quer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã, irmão? Pastor, não consigo depender. Amém, irmão, está aqui a resposta.
teu coração está longe. Mas eu sei que Deus existe, mas você confia? Essa é a pergunta, o que nós estamos vivendo nesses dias. Para me alcançar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, eu tenho que confiar. Eu tenho que entregar, não é aquela questão, não vou entregar só isso aqui. Ou eu entrego tudo, ou não entrego nada. Irmãos, e quando eu digo esse tempo, porque Jesus está voltando, quer que nisso diga amém. Jesus está voltando, meu irmão e minha irmã. Jesus está voltando. E eu digo para você com toda a convicção do que eu estou falando. Se você é uma pessoa que anda no que acha, é bem provável que Jesus vai voltar e você vai ficar. Deus não move por sentimentos. Eu digo isso e você pode ver pela palavra de Deus. Não adianta você chorar alto, você gritar alto, você fazer tudo, você ir aquele outro. Se o teu coração não está em obedecer o que a palavra de Deus nos ensina, meu querido, você vai estar em qualquer outro lugar, menos no céu. Porque no céu é um lugar preparado para pessoas preparadas, que vivem na terra como se fosse no céu. Pastor, isso quer dizer que nós viramos um anjo? Não. Quer dizer que quando alguém pisa no meu calo do pé, eu até murmuro. Não tinha onde pisar, não. Nós somos gente ainda, irmãos. Nós não somos pó de anjo. Só que a nossa ação tem que ser diferente da do mundo. As nossas ações têm que ser diferentes da do mundo. Se eu sou filho de Deus, se eu sou alguém comprado e lavado pelo sangue de Jesus, eu não posso caminhar no mesmo ambiente que o mundo quer que eu caminhe. Não tem como negociar aquilo que Deus já nos entregou. E essa é a verdade, que Ele veio buscar uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga alguma. Uma igreja preparada. Diga comigo assim: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, ser essa igreja. Lembre, irmãos, 5 noivas prudentes que se prepararam durante todo o aviso do casamento. 5 noivas que prepararam na sua botija, colocaram o azeite necessário, se postaram, deixaram prontas. E 5 nécias que acharam que ia dar tudo. Vocês estão entendendo o que a palavra do Senhor nos fala nesses dias? Diga comigo assim: Espírito Santo de Deus, me ajude a discernir o que o Senhor quer. Fique de pé em nome de Jesus. E para terminar, eu queria que você abrisse ali para mim, Camila, por favor. Romanos 8, do versículo 38, aliás, do 37 ao 30, do 38 ao 39, por favor. Romanos 8, do 38 ao 39. Eu comprei uma camisa, irmãos, dizendo a camisa que era para segurar o suor. A propaganda era essa, Luciano. Eu acho que segura, né? Só que também não dizia que não passava para a camisa, né? Ai, Jesus. Tá vendo, irmãos? Eu não discerni a camisa. O que diz a palavra de Deus? Diz assim, ó: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, e nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, irmãos. Nós vamos cantar uma canção. E eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Se você tem entendido o que Deus tem pedido de ti nesses dias, amém, glória a Deus, continue firme, porque vale a pena. A palavra do Senhor diz que bem-aventurado o homem que passa e suporta todas as provações da vida, porque no final dela receberá do próprio Deus uma coroa eterna. E nós vivemos nesses dias, sim, Deus nos plantou nesse lugar, sim, Deus nos colocou dessa forma, sim, para que a gente expresse o seu cuidado, o seu amor em tudo. Não é só no que eu quero, mas naquilo que é preciso também. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos e clamasse ao Espírito Santo de Deus que está dentro de você. E dissesse assim para Ele: Senhor, eu quero discernir mais. Traga sobre mim esse entendimento do que eu estou fazendo com aquilo que o Senhor me deu. Pense assim: se o Espírito Santo de Deus voltar, se Deus voltasse agora através de Jesus, onde você estaria? O que precisa ser ajustado na sua vida, é sobre isso que nós estamos falando nessa manhã.
É sobre esse lugar de arrependimento, esse lugar de quebrantamento. É sobre esse lugar onde nós nos rendemos à vontade soberana de Deus que nós precisamos estar. Não é só no domingo de manhã, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e assim até a volta dele. Em nome de Jesus, comece a orar, clame ao Senhor. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora então você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.